Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Boa noite para quem entrou aí depois. Então, algumas considerações aqui iniciais antes da gente começar aqui o posicionamento, né? Primeiro que é um posicionamento de 92 páginas. Eu vi que a gente discutiu isso aqui no comecinho. E, assim, claro que a gente vai isso pelo tempo, para a gente não exagerar aqui no tempo, como a gente sempre mantém esse horário aí. Eu me ative aqui nas considerações das alergias não IgEs mediadas, porque é mais a nossa realidade do gastro, né? Eu sei que tem alergistas aqui, mas o guideline está muito completo, né? E a parte IgE mediada, a gente estava até conversando, eu acho que inclusive é maior do que a parte não IgE mediada, é mais detalhada, mais completa. Então, isso é só para a gente relembrar alguns conceitos aqui da parte não IgE mediada. Vai ser interessante também fazer esse posicionamento, foi uma escolha nossa, né? A gente discutiu bastante em fazer esse paralelo com o guideline que a Natasha apresentou da ESPER, porque tem muitos pontos em comum e tem alguns pontos que o guideline, o posicionamento brasileiro está mais completo, foi mais adiante do que o posicionamento da ESPGA, e aí eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez a doutora Ariane, parabenizar pela iniciativa de fazer esse posicionamento. É um posicionamento que vem de uma atualização do último de um posicionamento de 2018, mas com um complemento. Eu falo que assim, ele serve como um position statement, ele serve como um livro. Então, para quem quer aprender sobre alergia alimentar, fisiopatologia, fatores de risco, epidemiologia nacional e internacional, ele é muito completo, né? A gente estava discutindo aqui que tem alguns gastropeds aí também no posicionamento, então realmente parabenizar pelo trabalho, que não deve ter sido um trabalho fácil, né? Então, ele, como eu disse, ele é uma atualização do outro documento de 2018 e a definição, fisiopatologia, fatores de risco são muito parecidos, né? Eles sofreram algumas atualizações, alguns acréscimos, e aqui, principalmente dentro da nossa área, teve muito acréscimo de microbioma. Achei muito interessante falar do microbioma, do espossoma, das interações entre a microbiota intestinal com os quadros alérgicos, a permeabilidade intestinal, né? Mas a definição é a mesma, que alergias alimentares são respostas exageradas do sistema imunológico a algum alimento específico. Ele reforça a importância de separar a alergia alimentar de intolerância, que são mecanismos completamente diferentes, não são imunológicos, né, as intolerâncias. Também cita alguns guidelines internacionais, né? A gente vai ver que ao longo do posicionamento brasileiro aqui tem comparações com posicionamentos australianos, né? Tem um guia australiano que é muito discutido também, os japoneses, o guia da ESPGA, enfim, o guia do norte-americano, mas aqui, principalmente dentro do mundo da alergia e da gastro, esses guias internacionais são os que norteiam aqui os guidelines de alergia alimentar, né? Então, a classificação também é bem conhecida, as reações imediatas, reações tardias e as mistas. Aqui nessa aula aqui a gente vai discutir as reações não IgEs mediadas, que são mais factíveis dentro da nossa área da gastropediatria, né? E, bom, também achei interessante que tem alguns estudos epidemiológicos nacionais, alguns levantamentos nacionais, outros internacionais, então foi muito interessante essa nova atualização, né? Então, é um problema que não é só nosso, e a gente vê que nos países, mesmo desenvolvidos, em países em desenvolvimento, está tendo um aumento exponencial nos últimos 30, 40 anos, né? A gente não sabe se é pela globalização, pelo microbioma, pela nossa alimentação, pelos nossos hábitos de vida, né? Mas cada vez a gente vê um aumento das alergias alimentares, IgEs e não IgEs mediadas, né?
pacientes ou pessoas de áreas urbanas têm uma prevalência e uma incidência anual maior do que pacientes que vivem em zona rural. Tanto que um fator de proteção que a gente vai discutir é o contato com a natureza, viver em zonas rurais, né? E as crianças têm manifestações mais frequentes e mais prevalentes que nos adultos, né? A gente falou que, discutido aí, como a doutora Ariana muito bem pontuou aí, os mecanismos imunológicos, né, que desenvolvem, que desencadeiam alergia alimentar, a maioria deles aparece na infância, né? Apesar de que adultos também abrem quadros alérgicos, mas a maioria dessas manifestações aparecem na infância. E uma coisa que também veio ao encontro do guideline da ESPGHAN é que, como é divergente o relato dos pais com aqueles pacientes que, de fato, passaram pelo diagnóstico confirmado com TPO, né? Então, aí há um relato muito grande e a nossa grande dificuldade aí no consultório, na prática dos ambulatórios, é convencer os pais a fazer o TPO, né? Fazer o padrão ouro, o diagnóstico, né? A gente não tem biomarcadores clínicos, bioquímicos. Então, a nossa forma de fazer o diagnóstico eu falo que não é por tentativa e erro, porque é exposição e reexposição, né? Então, é a forma que a gente tem para fazer o diagnóstico. Então, há uma discrepância muito grande entre aqueles pacientes que foram relatados como tendo alergia alimentar e aqueles que de fato têm alergia alimentar. E um outro ponto que é interessante também é que, de fato, existe alergia alimentar a PLV, né? Principalmente em pacientes amamentados exclusivamente ao seio, mas que é um número infinitamente menor do que aqueles pacientes que são alimentados com fórmula infantil, né? Esses são os grandes culpados das alergias alimentares. Isso muda muito de uma região para outra, pelos hábitos de vida, como a gente estava comentando aí desse caso de uma criança de 3 anos abrindo o quadro. Muito difícil que uma criança com essa idade não tenha sido exposta, por exemplo, a um leite de vaca ou um derivado. Na nossa sociedade ocidental, aí, a gente consome muito derivado do leite, né? Outras sociedades orientais consomem muito peixe, marisco, frutos do mar. Os americanos, os canadenses consomem muitos peanuts aí, né? Os grãos, os amendoins, as castanhas. Então, a alergia alimentar, a epidemiologia dos culpados vai de acordo com a epidemiologia local, né? Então, como a gente está falando principalmente aqui de leite de vaca, a gente é uma sociedade que consome, que mama desde criança até velho. Então, a gente mama a vida inteira e a gente tem o hábito de mamar outra espécie. A gente não mama a nossa própria espécie aí depois de velho, né? Então, a gente tem essa predisposição maior. A fisiopatologia ela é multifatorial, né? Entram fatores genéticos, predisposições, entram fatores ambientais, entram alterações epigenéticas e comportamentais, sociais, de hábitos de vida. E o que já era uma coisa sabida, mas está cada vez mais divulgada, né? A permeabilidade intestinal, tanto por fatores anatômicos e fatores orgânicos de fato, né? Quanto fatores da microbiota, né? Então, cada vez a gente vem percebendo aí uma importância maior da microbiota intestinal, mesmo que você não tenha uma permeabilidade visual, orgânica de fato, a microbiota tendo um papel ali importante na fisiopatologia. E como tem tratamento, a gente também tem formas de prevenção, né? E uma das formas de prevenção é a mudança da microbiota, mudar o padrão da microbiota para microbiotas mais saudáveis e menos permeáveis. O contato com a natureza, de fato, é um fator preventivo. O parto vaginal, em comparação com o parto não vaginal, né, com o parto cesárea. Evitar o uso de antibiótico, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. O aleitamento materno é um fator protetor, de fato. Entrar em contato com os alérgenos alimentares no tempo adequado, não antecipar e nem postergar o contato com esses alérgenos alimentares. E mudanças dos últimos anos para cá é que antigamente se pensava que prevenir alérgenos em pacientes com famílias de alto risco, por exemplo, a gestante ou a lactante, prevenir o contato com esses alérgenos era um fator protetor. Hoje em dia não há restrição na dieta materna, na dieta da gestante, para prevenir a PLV no seu filho.
E também não há mais essa recomendação de usar fórmulas hidrolisadas, mesmo as parcialmente hidrolisadas, como já foi discutido anteriormente, nenhuma dessas fórmulas é capaz de prevenir a presença da alergia alimentar. Achei muito interessante alguns lembretes clínicos, né, dependendo da faixa etária. Então, por exemplo, nós que lidamos muito com lactentes, recém-nascidos, os sintomas de alergia alimentar, principalmente a PLV, nessa fase, eles são muito inespecíficos e são imbricados com outras doenças, por exemplo, a doença do refluxo. E o guideline da doença do refluxo de 2018 foi muito feliz em acrescentar o manejo da PLV, né, retirar a forma, o contato com a proteína do leite de vaca por um período, para descartar a possibilidade de ser uma PLV, né? Então já vem sendo discutido isso há muito tempo. Lembrar que os lactentes também têm muitas doenças do trato gastrointestinal funcionais, as desordens do eixo cérebro-intestino, que também são sintomas muito associados à alergia do leite de vaca ou a alergias alimentares. Lembrar que pacientes com alergia alimentar têm muito déficit nutricional, quando a gente está falando de lactentes, eles são muito comprometidos do ponto de vista nutricional, e em alguns casos a gente sabe que há uma associação entre alergias não IgEs mediadas com alergias IgEs mediadas, né? Então é importante a gente lembrar disso, que isso facilita na hora de interpretar a clínica desse lactente, né? Outra coisa que é importante lembrar que nas alergias não IgEs mediadas, os sintomas de pele, as lesões de pele são raras, não são tão comuns. Geralmente são rachas inespecíficos, que às vezes se confundem com rachas virais. São acometimentos tardios. E os sintomas respiratórios isolados são muito raros, né? Isso não é óbvio para os pais, então eles chegam falando que o paciente espirrou, que o paciente está com coriza, que piorou a tosse dele depois que ele reintroduziu o leite de vaca. Então, é importante que a gente tenha em mente que essas manifestações cutâneas e respiratórias, sem manifestações associadas ao trato gastrointestinal, não são vistas comumente aí nos pacientes com a PLV não IgE mediada, né? A gente tem algumas apresentações típicas, né, no trato gastrointestinal, a Natasha já citou aí no guideline da ESPGA, então é importante para diferenciar a doença do refluxo, de um refluxo secundário à PLV, colocar esse paciente em exclusão da proteína do leite de vaca por 2 a 4 semanas. Pacientes com cólica do lactente, também muito associado tem mães que relatam, estudos relatando que a exclusão da proteína do leite de vaca melhora a cólica do lactente, então também é muito discutível isso, não faz parte do tratamento da cólica do lactente, mas alguns guidelines, alguns autores preconizam que você pode fazer também a exclusão da proteína do leite de vaca por 2 a 4 semanas, lembrando, mais uma vez, né, o óbvio tem que ser dito, jamais desmamar esses pacientes. O aleitamento materno é um fator protetor, então a gente não vai desmamar em hipótese alguma esses pacientes. As mães tendem a achar que o leite dela é maléfico para essa criança, que é o leite que ela está dando que está causando sintomas nessa criança, então a gente tem que lutar para não desmamar essas crianças de forma alguma. A PLV com constipação é rara, não é uma manifestação comum. Você vai pesquisar a PLV naqueles pacientes que têm falha do tratamento clínico, com laxantes, dieta. E para fazer isso, você vai excluir a proteína do leite de vaca, quando você está pensando em APLV com constipação, e vai tirar os laxantes, porque senão você vai ter um viés aí na hora de interpretar a resposta clínica desses pacientes, né? Outra manifestação típica na gastropediatria é a proctolite alérgica. Antes de assumir que aquele sangue nas fezes de um lactente é da PLV, eu preciso avaliar lesões orgânicas ou exame físico para avaliar lesões perianais, né, que são causas meio fáceis de avaliar, né? A gente faz o exame físico detalhado. E já é preconizado fazer essa observação clínica, não necessariamente eu preciso tirar a dieta de proteína do leite de vaca nos pacientes que têm manifestação exclusiva de proctocolite alérgica leve, né? É uma conduta que já foi discutida no guideline da ESPGA, nas aulas aí do Vanden Plas, ele fala muito dessa conduta expectante, né, do watch and wait, é muito
questionada, na verdade, não pelos pediatras ou pelos gastros, mas principalmente pelos pais, né? Eles assustam com sangue nas fezes, assim como eles assustam com anafilaxia, por exemplo, né? Então a gente sabe que a gravidade é muito diferente, mas para os pais ver a criança sangrando é muito preocupante. Então é difícil você falar para eles não fazerem dieta nesse caso, mas é uma possibilidade cada vez mais discutida, né? Talvez, tirando o FPAS, que a gente sabe da gravidade, uma das formas mais graves de APLV é a enteropatia, né? A enteropatia se manifesta como um quadro de diarreia crônica, insidiosa, com má absorção, distúrbios nutricionais, deficiências de vitaminas, perda das disacaridases, então você tem intolerâncias à lactose transitória nesses pacientes, e faz diagnóstico diferencial com doença celíaca, né? O local mais comumente acometido, o intestino delgado, tem alterações histológicas muito semelhantes à doença celíaca. É claro que com o advento do Marsh aí nos últimos anos, há uma facilidade de diferenciar histologicamente, mas você vê que a atrofia das vilosidades, o excesso de linfócitos intraepiteliais é comum, tanto a APLV, não estou dizendo que precisa de fazer endoscopia, né? Só estou citando aí as manifestações histológicas, são muito semelhantes. Então, o diagnóstico diferencial é claro, gente, a idade, a clínica, outras coisas são soberanas aí para fazer essa diferenciação. O FPAS, a Natasha já citou bem aí no Guidelines, é uma doença mais sistêmica, tem manifestações do trato gastrointestinal, mas tem manifestações sistêmicas. Foi colocado aqui no Guideline a diferenciação do FPAS agudo para o FPAS crônico, lembrar de aplicar esses critérios, de avaliar se o paciente tem ou não sintomas com a reexposição, não necessariamente a reexposição feita pelo médico, mas às vezes os pais fazem reexposições aí acidentais ou reexposições frequentes em casa, então isso é levado em consideração para fazer o diagnóstico de FPAS agudo ou crônico, né? Na suspeita clínica, a diferenciação entre IgE mediada e não IgE mediada é muito importante. A gente faz isso basicamente pelo tempo de apresentação dos sintomas, pela idade que se iniciou os sintomas, pela reprodutibilidade desses sintomas e pela melhora com a exclusão da proteína, a forma que esse paciente tem sintomas com o tipo de alimento, se o alimento é não processado, se o alimento é assado, se o alimento é in natura, né? Então, tudo isso já vai diferenciar se a gente vai cuidar de um paciente com alergia IgE mediada ou não IgE mediada, né? As investigações de sensibilização, todos aqueles exames que já foi citado no guideline da ESPGA, a dosagem dos IgEs específicos é só para IgEs mediados, né? É importante que a gente reforce isso para os pais, né? Porque isso frequentemente é cobrado nos consultórios. A endoscopia é necessária para pacientes maiores que têm como diagnóstico diferencial refluxo, esofagite eosinofílica, doença celíaca, enfim. Então, para diagnóstico diferencial, jamais para fazer um diagnóstico ou para confirmar diagnóstico, mesmo de enteropatia induzida pela proteína, né? Lembrando, mais uma vez, que esses outros exames, calprotectina fecal, PET teste, alfa-1 antitripsina fecal, pesquisa de sangue oculto, aqui não tinha sido falado, aqui eles colocam a pesquisa de sangue oculto, não tem recomendação nenhuma na prática clínica, né? O diagnóstico definitivo é pelo TPO. O TPO, ele vai impedir que a gente tenha subdiagnósticos, aqueles pacientes que ficam tempo sem o diagnóstico, sem o tratamento necessário, né? Então, o TPO acaba com esse subdiagnóstico, mas principalmente a gente está vivendo uma era disso aqui, ó, superdiagnóstico. Então, você confirmar o diagnóstico ou descartar com o TPO evita essas dietas exageradas, tempos indeterminados de dieta, gastos e troca de fórmula, mudança de tem crianças que tem famílias que mudam toda a mobília da casa, mudam tudo que tem na cozinha, mudam as formas infantis repetidas vezes, mudam a alimentação, gente, muda de tudo, muda de cidade, muda de tudo quanto é jeito. Então, é uma sobrecarga econômica para a família e um estresse para a família muito grande, aumenta o risco de fazer desmame precoce. Então, a gente tem que lembrar disso a todo tempo, né? O TPO padrão ouro, como disse a doutora Ariana aí, padrão prata, é o TPO duplo cego,
controlado por placebo. A gente não faz isso na prática. Claro, o TPO que a gente faz é o TPO aberto, em que eu sei, o pai sabe, a mãe sabe, a criança sabe o que ela está tomando, né? Mas, de qualquer forma, é importante que se reforce aí a necessidade do TPO. Lembrar de esperar, postergar o TPO ali em pacientes que estão com quadro agudo, infeccioso, que estão usando beta-2 para quadros de exacerbação de crise asmática ou de broncoespasmo na fase de lactente aí. Há contraindicações relativas, né, ao TPO, gestação, cardiopatia descompensada, doença pulmonar crônica. Não é uma contraindicação absoluta, mas deve ser individualizado caso por caso aqui, né? Bom, como que a gente faz a dieta de eliminação? Bom, pacientes que estão em aleitamento materno exclusivo, dieta para mãe. Exclusão da proteína de leite de vaca para mãe. Lembrar, como a Natasha falou, suplementar cálcio e vitamina D, né? Isso é frequentemente negligenciado por nós, né? Tem que lembrar de fazer isso aí. Lembrar para a mãe de leitura de rótulos, explicar que usar, alimentos sem lactose não tem nada a ver, que aqui a gente vai excluir a proteína do leite de vaca, e aí pedir para ela ler o rótulo, orientar. Tem vários aplicativos que fazem isso. As colegas aí das formas infantis também tem aplicativos da Danone, da Nestlé, que fazem essa explicação de leitura de rótulos. Tem vários materiais na internet aí que fazem isso. Eu costumo, às vezes, disponibilizar para o paciente esses materiais, porque não é tão simples quanto parece, né? Já tem recomendações, o guideline coloca as recomendações de obrigatoriedade de colocar a presença de leite de vaca e derivados aí nos alimentos, né? Pacientes que estão em uso de fórmula infantil, a primeira orientação para a dieta de eliminação, fórmula extensamente hidrolisada com lactose, né? Você só vai tirar a lactose se o paciente tem uma suspeita de enteropatia, com diarreia prolongada, comprometimento nutricional, aí sim você vai usar extensamente hidrolisada sem lactose, né? Eu sei que isso vai muito como a gente estava conversando aqui, do acesso que os pacientes têm no seu município. Então, o paciente fala, eu não consigo essa, mas eu consigo essa. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura, mas a recomendação é não tem necessidade nenhuma de excluir a lactose desses pacientes, né? Lembrar de utilizar a fórmula de aminoácidos só para aqueles pacientes que foram refratários à extensamente hidrolisada, pacientes que têm alergias múltiplas, que não é comum, pacientes que se apresentaram com FPAS, ou pacientes com algum distúrbio nutricional, mas existem hoje fórmulas no mercado extensamente hidrolisadas que são hipercalóricas, né? Fórmula de arroz, a gente não tem, como a Natasha falou, não temos aqui a disponibilidade tão ampla aqui no Brasil, não são todas as indústrias que fazem. É uma possibilidade segura, aquela discussão do arsênio já não tem mais preocupação, mas não é muito disponível, não tem muitos estudos autorizando ou recomendando o uso da fórmula hidrolisada de arroz. A fórmula de soja, mais ou menos a mesma ideia, ela é mais palatável, ela é mais fácil de encontrar, né? Mas ela não é recomendada como primeira opção. Ela pode ser utilizada como uma opção extensamente hidrolisada para pacientes acima de 6 meses de idade, né? Lembrando, mais uma vez, que fórmulas infantis são completamente diferentes de bebidas à base de vegetais, né? Isso aí acho que é claro para todo mundo. É recomendado utilizar a mesma fórmula para eliminação e depois a fórmula para tratamento, né? A gente vai falar também aqui um pouquinho do step down. A dieta de eliminação dura, em regra, de 2 a 4 semanas. Eu falo para os pais, porque essa variação de 2 a 4 semanas é para tirar os vieses, para ficar mais fácil de interpretar. Às vezes, no meio desse caminho aí, o paciente tem um quadro infeccioso, tem alguma intercorrência. Então, para a gente ter uma facilidade de interpretação, 2 a 4 semanas. Se o paciente foi muito comprometido, teve uma diarreia crônica, teve uma demora no diagnóstico, um comprometimento nutricional, essa dieta de eliminação, excepcionalmente, pode durar até 8 semanas, né? Aqui eu fiz questão de trazer o trabalho, né, que embasou essa discussão do step down, né? O step down aqui, para quem não está familiarizado, é usar como dieta de eliminação a fórmula de aminoácido e não a extensamente hidrolisada com lactose, né?
Algumas diretrizes citam essa abordagem. Esse estudo aqui, a gente já teve várias discussões aqui sobre essa farmacoeconomia, né? Mas é um estudo que demonstrou que é farmacoeconômico iniciar a fórmula de aminoácido para esses pacientes. Claro que tem alguns vieses que precisam ser interpretados aqui, né? E eles colocam que depois do diagnóstico, se você utilizou a fórmula de aminoácido para eliminação, depois que você vai reexpor, fazer o TPO e depois que você vai tratar, você pode voltar para a fórmula extensamente hidrolisada com lactose. Ou você pode voltar para a fórmula de aminoácido, né? Então, é uma possibilidade que é colocada, mas não é inicialmente recomendada. O TPO para o diagnóstico, a maioria das vezes é feito de forma domiciliar. A gente deixa casos hospitalares para aqueles pacientes que têm risco de anafilaxia, que tiveram como apresentação inicial um FPAS. A maioria dos casos que a gente lida aí, mesmo os de enteropatia, proctocolite leve, refluxo associado à PLV, a gente pode fazer um TPO domiciliar com os pais muito bem orientados, né? A gente discutiu também dos protocolos, os protocolos são variáveis, tem um protocolo para IgE mediada com assinatura de termo de consentimento, com preenchimento de ficha, tem que funcionar, supervisionado, deixar as medicações ali separadas, é um TPO diferente, né? Tem um TPO específico também para FPAS, que é variável também de acordo com o guideline que você está lendo, né? E tem esses protocolos que são mais para TPOs hospitalares em pacientes que são conduzidos aí de forma ambulatorial ou de forma hospitalar, né? O que se preconiza é deixar um tempo de observação maior, né? Então, às vezes, a gente consegue começar a fórmula cedo e esse paciente tem que ficar sendo acompanhado ao longo do dia, porque a gente tem manifestações tardias, 4, 5, 6 horas depois do início do contato com a fórmula. Então, é importante deixar, porque senão esse paciente vai para casa, fica tudo bem, a gente fala que o TPO foi negativo, que ele está bem, passa 1, 2, 3 horas em casa, os pacientes que vêm do interior estão viajando, estão na rodovia, voltando para a sua cidade, tem que voltar para trás, então é importante. E aí, quebra um pouquinho a relação médico-paciente, eles se desesperam, depois fica mais difícil da gente reexpor, então é importante que a gente gaste um tempo maior para fazer essa observação aí, né? Aqui é um outro TPO para tolerância, né? Eu fiz o diagnóstico, o paciente vai ser tratado e ele vai ficar sendo tratado e eu vou fazendo TPOs para avaliar se esse paciente adquiriu a tolerância ou não. O momento de fazer, quanto tempo de tratamento que a gente vai fazer o TPO para avaliar a tolerância? Depende da gravidade dos sintomas, do início dos sintomas. Para aqueles pacientes que têm proctocolite leve, eu posso fazer só 3 meses de tratamento e já posso avaliar o TPO para tolerância. Para aqueles pacientes que tiveram manifestações mais graves, foram comprometidos nutricionalmente, tiveram diarreia crônica ou tiveram FPAS, eu espero pelo menos 12 a 18 meses de tratamento para avaliar a tolerância, né? A tolerância também, esse TPO para tolerância também pode ser domiciliar. Como a Natasha falou no guideline da ESPIGA, também já há recomendações de fazer esse TPO de forma escalonada, né? E aqui o guideline trouxe como fazer esse TPO para menores de 1 ano, para maiores de 1 ano, como que a gente vai utilizando isso aqui. Eu achei mais interessante que essa recomendação aqui é mais brasileira do que os muffins aí americanos e europeus. Então, a gente consegue trazer um pouco mais para a realidade do Brasil, né? Então, é importante que se faça essa reexposição em casa. Se o paciente tiver sintomas durante essa reexposição, eu paro a reexposição e volto a tentar 3 a 6 meses depois. Explicar para os pais que não é para ficar fazendo reexposição frequente. Ah, hoje ele não deu certo, ele passou mal, vou esperar 2, 3 dias, tento de novo, fico cutucando. Não. O TPO foi com sintomático, para e vai tentar 3 a 6 meses depois, né? E para o tratamento, que por fim, como que a gente faz a exclusão do alérgeno? Essa exclusão é individualizada, tem alguns guidelines, é possível ter uma flexibilidade, eu acho que talvez a gente não esteja preparado ainda para essa conversa, né, de flexibilizar um pouquinho a dieta materna, né, ou a dieta da criança que já está comendo, né,
De forma geral, ela é uma dieta exclusiva, né? Uma exclusão do alérgeno total, né? Tem que fazer orientações básicas de higiene, lavar o prato que você vai oferecer um alimento para a criança, ou trocar a panela que você vai cozinhar, que uma tem leite, que tem algum derivado de leite, a outra não tem, enfim. Coisas simples, né? Que com água e sabão resolva, não precisa trocar tudo, né? Se esse paciente tem a orientação para escolher substitutos que são saudáveis e nutritivos, que não tenham a proteína, senão a gente precisa ter o acompanhamento de um colega, da nutricionista, para fazer essa orientação, né? Mais uma vez, leitura de rótulos para crianças maiores ou para os pais, né? Qual a fórmula que a gente vai usar na dieta de exclusão? Uma fórmula extensamente hidrolisada com lactose, e não existe nenhuma recomendação formal de uma fórmula ser superior à outra, né? Então, a fórmula tem que ser extensamente hidrolisada com lactose e tem que ter sido estudada e bem tolerada para as crianças que são alérgicas. Apenas isso. Não há uma preferência por uma ou outra, né? Mais uma vez, esse tratamento, a duração do tratamento é individualizada, né? Você vai ali 3 meses para uns pacientes com proctocolite, 6 meses para um paciente que teve uma proctocolite não tão leve, e para aqueles pacientes com FPAS, pelo menos 12 a 18 meses de dieta de exclusão, e aí depois você faz o TPO para avaliar a tolerância. A introdução alimentar é um momento meio traumático para os pais, mas a gente sabe que não há nenhum derivado de leite específico orientado na introdução alimentar. Então, a introdução alimentar aqui é idêntico para pacientes que têm a PLV, dos que não têm a PLV, apenas, claro, com a exclusão do leite de vaca e derivados, claro. E lembrar os pais que nesse tempo entre 6 e 12 meses, principalmente ali entre 8, 9 e 12 meses, tem que ser introduzido todos os outros alérgenos alimentares, mesmo em um paciente com alergia à proteína do leite de vaca, ok? Não coloquei aqui, tem um documento também, né, uma parte lá do guideline que fala sobre vacinação, tipos de vacina, vacinas que contêm carreadores de ovo, vacina que contém carreadores de leite de vaca, né? Então, são doses, são quantidades muito pequenas, então esses pacientes não têm contraindicação absoluta a fazer nenhum tipo de vacina, enfim, né? A gente frequentemente é perguntado, questionado sobre isso, então isso também tá contemplado no guideline. Bom, é isso. Espero que eu tenha resumido aí as 90 e poucas páginas aí. Você fez isso brilhantemente, Lucas, brilhantemente, excelente. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.